diversidade, né? E aí, claro, advogar aqui de acordo com as nossas bandeiras, né? Eu acho que a questão das ocupações, falta uma política habitacional que dê uma resposta a essa situação, né? Eu acho que o Reviver Centro ele perde essa oportunidade, né? Porque ele faz uma produção voltada para o mercado, que é justamente aquilo que o Alan estava falando, não se compromete com uma produção para a população que ganha até 2 salários mínimos. E a gente tem projetos já super avançados, né? Então seria importante a gente conseguir avançar na implementação e na solução desses projetos para que a gente consiga, inclusive a partir da prática, encontrar novas formas de resolver esses desafios, né? E, enfim, espero ter conseguido dialogar aí um pouco com a questão que a Leslie colocou. E colocar isso, assim, eu acho que, Alan, eu acho que o governo do estado precisa ter uma modalidade de autogestão, vamos conversar sobre isso, a União de Moradia, ela tem uma experiência, e não só no Rio de Janeiro, tem uma experiência nacional, sabe? Nós podemos chamar o pessoal do Maranhão, que tem uma experiência incrível, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal de São Paulo, que tem uma experiência, né, reconhecida internacionalmente. Vamos fazer um seminário sobre isso, vamos trazer os técnicos da Caixa que operaram Minha Casa Minha Vida Entidades, que vão poder falar dos problemas também, que esses projetos tiveram problemas, né? Mas tentar avançar aí para a gente construir uma coisa que atenda essa multiplicidade de situações, né? Bacana, Felipe. Ótimo. Com você, Alan. Bom, vamos lá. Respondendo. Se tem uma coisa, Felipe e Leslie, e todos que nos ouvem e nos assistem, que o Minha Casa Minha Vida nos ensinou de bom, e eu diria de muito bom, assim como o Bolsa Família, é que a política focalizada e dirigida para a mulher chefe de família, ela precisa ser considerada. Não só considerada do ponto de vista da recomendação, mas sim da elegibilidade e exigência. E isso nós reaplicamos do Minha Casa Minha Vida para o caso da gente. Então, para deixar isso registrado, a mulher, a mãe, chefe de família, é a prioridade da nossa agenda pública. Segunda questão, e que aí dialoga um pouco com os questionamentos que você faz, Leslie e Felipe, que são as múltiplas possibilidades de se construir uma pauta mais multidimensional, que a gente possa, eventualmente, lançar mão de dispositivos ou aplicativos nessa prateleira, que é uma prateleira tradicionalmente contrária à agenda Flintstones, né? Que você vai ali, se enquadrado na vitrine e vai e toca. Nós estamos falando de uma política mais contemporânea, eu diria até mais família Jacksons, né? Não sei se vocês viram esses 2 desenhos, mas você pode acessar a todo instante dentro da prateleira e lançar mão de uma eventual solução para uma demanda localizada ou uma ação específica que o Estado não pensou em larga escala, mas que ela precisa ter resiliência para conseguir alcançar. O programa ele prevê 50 mil unidades habitacionais em 5 fases. Primeira fase, 10 mil unidades. Segunda, mais 10 mil. Terceira, mais 10 mil. Quarta, mais 10 mil. E a quinta, mais 10 mil. Na primeira fase, são aqueles critérios que eu apresentei para vocês, exclusivamente. Por quê? Nós temos a ambição de conseguir chegar próximo de zero o número de famílias em aluguel social. Mas nós não temos, ao passo que a gente tem essa ambição de ajudar a chegar próximo de zero o aluguel social hoje existente, nós não temos a pretensão de extinguir essa política hoje existente no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, do fim ao cabo, ela também é uma política de proteção social, que caso ela não exista, apesar da gente ter críticas, ela estaria desprotegendo por completo essas famílias. E aí, mais do que ter famílias vulneráveis, nós estaríamos tendo que conviver
com famílias expostas ao risco. E é um risco social que deságua lá na Política Nacional de Assistência, que é operacionalizada pelo CRAS, e que depois vai virar política de proteção especial, operacionalizada pelo CREAS, porque o conflito familiar vai se aguçar, essa mulher vai ser eventualmente violada e violentada e vai resvalar lá na proteção de média e alta complexidade. Então, nós entendemos que isso é importante, só que eu preciso começar. E eu começo por onde? Essa era a dúvida que nós tínhamos. E dentro dessa dúvida, não tem jeito. Política pública, você precisa fazer escolhas. E toda escolha, ela remete necessariamente a uma renúncia. Uma renúncia eventualmente momentânea, mas ela lhe entrega uma renúncia. Então, nós escolhemos, mas não relegamos, para que a primeira fase do programa seja famílias oriundas e vítimas das chuvas, que esperam há 11 anos as suas unidades habitacionais, e famílias do aluguel social, e municípios que estão ali sofrendo porque vivem exclusivamente das transferências voluntárias, governo federal e governo do estado, e que a gente sabe que os repasses são extremamente descontinuados, não conseguem sustentar as decisões judiciais de aluguel social. Então, isso também é uma política de fomento na ponta aos municípios. Isso é uma política de sustentação do federalismo. Se não fizermos dessa maneira, a gente tende a acabar e romper com qualquer organização desse tecido social e federativo. Então, a gente vai romper, eu diria, alguns dos princípios democráticos, que é a união, apoio e dar suporte aos estados, que, por sua vez, é a triangulação entre o município vulnerável e a União. Agora, fase 2 e fase 3, aí eu diria 2023, 2024 e 2025, o programa Casa da Gente não só pode, como quer, dialogar sociedade civil organizada, conselhos de direito, conselhos de classe, experiências exitosas, América Latina, Brasil, e eu estou falando de uma eventual experiência lá em Quixeramobim do Nordeste, até uma de maior escala na cidade de São Paulo, para que a gente consiga ter customizado formas de produção, da autogestão à eventual gestão compartilhada. Podemos fazer isso. Agora, como entabular esse modelo? Eu não tenho a fórmula pronta do bolo, porque nós pensamos a primeira fase, senão nós não sairíamos e não entregaríamos o programa. E aí, o ótimo é inimigo do bom na agenda pública. Eu estou falando que nós precisamos entregar. Entregar para quem? Hoje, quem mais está precisando são muitas pessoas, mas na escala de prioridade, segundo os dados, segundo as evidências científicas, segundo a literatura, são esses que eu comentei com vocês. E aí, volto a dizer, é o locus de atuação e o princípio da elegibilidade da política pública. Nós fizemos essa análise ex ante, para depois fazer a ex post. Eu quero medir isso. Quero medir necessariamente se eles vão construir vínculos comunitários ou se eles vão perder as relações de sociabilidade, coisa que o Minha Casa Minha Vida teve dificuldade. Mas eu preciso medir no programa. Por isso que o Minha Casa Minha Vida destinava 2% da obra para o trabalho técnico social, nós vamos destinar 5%. Por isso que o Minha Casa Minha Vida destinava para processos de inclusão deficientes e idosos, 2% do total das unidades habitacionais, nós vamos começar a partir de 5%. Ou seja, pegar aquilo que funcionou e potencializar a proposta de inclusão social e eventual produtiva. E aí, sem entrar no romantismo do empreendedorismo, mas isso é um outro debate. E também sem entrar no classicismo, que a agenda de convivência para a boa ocupação do tempo livre resolve o trabalho técnico-social, que não resolve. Botar o povo para fazer biscuit não resolve. Então, esses são os nossos desafios. E eu gostaria de construir com vocês, com o Cal, que formula, que não está na discussão exclusivamente do concreto da bota ou dinamite para implodir prédio. Nós estamos discutindo as relações humanas, redução da desigualdade, possibilidade de transformação social para uma integração geográfica. E aí,
o pulo do gato que eu deixei para o final. Não são as construtoras que ditam o território das construções. Quem dita o terreno é o Estado. Quem dita o terreno é o município. E aí, qual é o critério objetivo do decreto da resolução que eu posso mandar para vocês no WhatsApp assim que a gente terminar a nossa live? Manda para a gente, Alan. Mando sim. O critério objetivo está terreno localizado em área infraestruturada. Ô, Felipe, precisa ter igreja, boteco, terreiro de umbanda, terreiro de candomblé perto. Precisa ter escola, posto de saúde perto. Precisa ter eventual cinema, praça, tudo perto. Por quê? Porque eu não quero construir, apesar do Minha Casa Minha Vida ter pensado numa estratégia integral, porque ele era um programa nacional, que ele precisava construir escola, unidade de saúde, pensar em linha de ônibus, etc. Eu não quero fazer isso, porque este é o prenúncio da gentrificação. É o prenúncio da incitação de deslocar pessoas vulneráveis para espaços inóspitos e desintegrados da geografia urbana e social, rompendo com os laços de sociabilidade e principalmente com as redes de apoio e suporte. Então, o município vai aderir ao programa, por exemplo, o município de Campos vai aderir ao programa Casa da Gente, apontando a possibilidade de terreno. Meus arquitetos e engenheiros vão visitar. Na visita vão dizer prefeito ou secretário de habitação. Esse seu terreno serve por motivo A, B e C. Ele não serve, você precisa me indicar outro. Caso contrário, você não recebe o benefício. O município tem que ter contrapartida. Não é só o pobre vulnerável que tem que dar a contrapartida de colocar a criança na escola, a criança está vacinada para receber a transferência de renda. O município precisa ter formulação de política social, para assim a gente entregar valor social para essa população. Então, o programa Casa da Gente, ele tem algumas amarras que a gente bebe da fonte das políticas formuladas de transferência de renda, redução da desigualdade, da pobreza e da manutenção da integração social, territorial e simbólica, que é importante. Então, esse é o programa, é desafiador. Eu diria para vocês assim, vai dar certo? Eu só vou saber no futuro próximo. Mas eu preciso tentar, entende? E nós vamos tentar. Com certeza, porque a nossa turma aqui é doida. Então, nós somos doidos por tentar. Se der errado, a gente retroalimenta, valida, faz o relatório e prova que onde deu errado, mas sem deixar de avaliar. Isso é o que a gente não quer. A gente vai avaliar. Alan, obrigado, viu, gente, pela oportunidade. Bacana, ótimo, ótimo. Vou fazer uma última rodada, aí para a gente acabar. A Paty ainda não finalizou, mas... Gostou que a gente debateu, e Felipe? Gostei. Tem mais uma rodada de perguntas, Alan, que bate justo a última, viu, Paty? Rapidinho, uma fala final, pode ser? Não. É que a gente tinha um intervalo de 5h30 às 18, que já não existe mais, mas a gente tem outra mesa às 18, então tentem não passar muito mais que 5 minutos aí das 18 horas, tá bom? Sim, mas aí eu ia fazer outra pergunta, Paty, e agora? O Alan ficou falando, vou fazer mais uma, breve, muito rapidinho, dou 2 minutos para cada um responder. 2 para cada um. Eu prometo que eu falo então, muito rápido. Alan, eu ia fazer uma pergunta essencial, Alan, para a gente deixar de ter a política de prateleira para passar a ter uma política permanente de Estado. A gente já viu, eu como assessora técnica, você como gestor público, Felipe Nin como movimento social, a proposta não falta. Mas muitos dos projetos, muito do que a gente caminhou na vida, a gente não consegue por causa de fundo, por causa de recursos. Como é que você avalia um grande programa como esse, o Casa da Gente, e como é que você nos fala sobre a necessidade de criar um fundo estadual de habitação? Lembrando que outros estados, outras capitais têm fundos contundentes, fizeram a partir desses fundos políticas continuadas de habitação. E nós não temos isso no Rio de Janeiro, nem no município, nem no estado. Então, como é que você nos responde isso, Alan? Como é que a gente consegue pensar em políticas continuadas para elas não serem só prateleiras e ficarem um programa de gestão ou políticas de gestão, mas para elas serem permanentes e a gente conseguir, de fato, fôlego para lidar com o déficit e com as questões habitacionais que vão surgindo e vão mudando. Quando eu me referia à alocação social, por exemplo, isso é uma dinâmica recente das capitais.
né, onde o ônus do aluguel, onde pessoas não necessariamente querem ter sua nova casa, mas querem continuar morando de aluguel, mas sem o ônus excessivo que elas têm hoje em dia. E isso é muito patente em jovens, por exemplo, em pessoas idosas, por exemplo, também, em aposentados. Então, queria que você falasse um pouquinho a necessidade de fundos permanentes do Estado para habitação social, e Felipe também. 2 minutinhos, hein, gente? Senão Tá bom, o meu vai ser bem pragmático. E aí a gente finaliza. Nós temos um fundo de habitação de interesse social no Estado, e que esse fundo, infelizmente, já ao longo dos anos, não consegue ser executado em sua plenitude. Isso é um dado real. Então, eu não posso mentir para vocês. Agora, eu vou te dizer, e aí eu quero que você me cobre 31 de dezembro de 2022. Nós vamos executar até 31 de dezembro de 2022 100% do fundo. Por que eu te digo 100%? Porque agora ele vai estar destinado exclusivamente a 3 linhas. A segunda linha do programa Casa da Gente, que é ATES, combinado com melhoria habitacional, que é essa formulação do Na Régua que eu apresentei de maneira geral para vocês. Dar conta do aluguel social, que hoje é existente no estado do Rio de Janeiro, e à medida que a gente vai substituindo, vamos retroalimentando para ampliar mais territórios de ATES e também os escritórios locais. E 3, a reforma dos conjuntos habitacionais, esses históricos que a gente recebeu, desde as Coabs, BNH, até os que foram construídos pela SEAB. E também requalificar os Minha Casa Minha Vida, que os castelos parecem a Torre de Pisa, o Castelo d'Água. Vocês sabem que isso é verdade. Então, eu estou lhe dizendo e estou lhe afirmando, o Fundo de Habitação de Interesse Social só vai fazer até 31 de dezembro de 2022 isso que eu estou lhe dizendo. Pode existir um projeto específico de uma urbanização ou de um lote urbanizado para uma eventual autoconstrução? Pode, mas aí é um projeto específico localizado. A escala será com essas 4 premissas. E aí, essa é a nossa expectativa, de executar o fundo. Parar de devolver 100, 80, 90 milhões por ano. É um absurdo isso. E aí nós não vamos devolver. Hoje, por exemplo, a gente acabou de publicar uma licitação hoje, 3,5 milhões, para reformar um conjunto da década de 60, 1967, em Brasília. O esgoto escorre pelas paredes. Isso não é pouca coisa. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer obra eleitoreira, pintar e rolar o rolo com aquela tinta que é... E aí o Felipe, que é arquiteto, sabe. É o cal com uma cola e fingindo que vai durar mais de 6 meses, mas não dura, ela escorre. E aí não, a reforma é, inclusive, repensando. E aí, isso é uma coisa muito séria para nós. E, cara, pensando em espaços internos de convivência para as crianças. Porque pensar em espaço de convivência para criança, eu também estou estimulando o idoso. Então, não é só academia do idoso, equipamento público. Estou falando de criar espaço de lazer para esses condomínios adensados, pensar soluções de arquitetura. Isso não é simples, mas nós vamos fazer. E aí, enfim, temos mais debate para fazer, para não alongar mais do que os 2 minutos. Eu te responderia dessa maneira. Me cobrem final de 2022. Alan, quanto você executou do fundo versus os últimos 10 anos? E aí eu desafio a mim, é um desafio a vocês também, que este controle social vai encontrar um resultado mais animador do que o catastrófico do que nós vimos nos últimos 10 anos do FEIS. Opa, vamos cobrar, hein, Alan? Felipe, com você, os últimos 2 minutinhos finais aí. Bom, gente, agradecer aí a oportunidade de estar debatendo esse tema, que é um tema que me interessa muito, né, ao qual a gente se dedica, né. A oportunidade também estar dialogando aí com o subsecretário, o cara que está com a caneta na mão aí, com oportunidade, né, de estar mudando a história do Rio de Janeiro aí em relação à política habitacional. E dizer, eu acho que, assim, reforçar aquilo que a gente colocou anteriormente, né? Acho que os fundos, tanto o fundo municipal quanto o fundo estadual, eles atualmente estão parados, né? O fundo municipal agora há uma convocação para o conselho gestor, né, para a recomposição do conselho gestor do fundo municipal, e a gente aguarda aí que o conselho gestor do fundo estadual também tenha em breve uma convocação para que a sociedade civil possa eleger seus representantes. E, no mais, reforçar isso que a Leslie falou, né? Que a gente tenha uma política habitacional que seja uma política de Estado,
né? E esperamos que a autogestão seja reconhecida aí como uma das modalidades. É claro que a gente não quer fazer isso tudo, a gente não vai resolver o problema da habitação com autogestão, mas é importante reconhecer que a autogestão tem o seu lugar aí nessa cartela de possibilidades. Obrigada, Felipe. Obrigado, Alan. Foi um ótimo debate. A gente continua com isso. Paty aí, para não puxar minha orelha demais, finaliza essa parte do debate. Obrigada a presença de todo mundo. Você está deixando a gente com demanda reprimida. Alan, vamos marcar uma reunião aí, né? Nossa comissão de ATIS, né? A comissão de política urbana estão disponíveis aí para a gente debater, continuar o debate, né? Também com os movimentos, com o Felipe. Pessoal, muito obrigado pela mesa, acho que foi muito interessante. Vamos passar agora, a gente teria um intervalo, mas vamos suprimir. Vamos passar para a nossa última mesa da maratona Encontro com a Sociedade. Que é a mesa do debate sobre ampliação do acesso à arquitetura e urbanismo. Né? Interessante que as mesas estão todas se conectando de alguma forma. Vou convidar aqui a conselheira Aline Reis para fazer a mediação da mesa e ela vai, então, convidar os palestrantes a fazerem as falas. Aline? Oi, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Como a Patrícia falou, eu acho que conecta bastante com a mesa anterior, né? A ampliação do mercado de projeto e obra para as classes C, D e E. E nessa tarde, nessa mesa, a gente vai ter como convidada a Juliana Almeida, a Fernanda Alves, pelo Sindicato de Arquitetura e Urbanismo, e o Aruan, pelo Observatório de Favelas. Não sei se todos já Aline, só a Fernanda que eu ainda não estou conseguindo contato, mas a gente pode ir começando com Juliana e Aruan, que já estão na sala, tá? Eu vou tentando falar com ela aqui. Tá ótimo, então. Pedir para que vocês possam se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho dessa trajetória. Temos 15 minutos, então vemos que vai estar bem rigorosa quanto ao tempo, mas que possa se apresentar um pouco e pontual a questão, a função social do arquiteto, esse papel, e como que vocês veem também a possibilidade de ampliação desse mercado para a nossa categoria. Maravilha. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá me ouvindo, Aline? Eu tô sim. Ah, maravilha. Aruan, você quer começar ou quer que eu comece? Só para a gente organizar. Por favor, vai você, querida. Obrigada. Gente, boa tarde / boa noite, né? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Almeida. Eu sou arquiteta urbanista, sou da Baixada Fluminense, sou do Sindicato dos Arquitetos também do Rio de Janeiro, hoje eu estou lá atuando. E eu tenho um escritório de arquitetura hoje que é voltado para as classes C, especificamente classe C e D. E aí, quando me chamaram para poder falar sobre esse tema, né, a gente debateu um pouquinho sobre isso aqui na mesa, me vem muito sobre a minha experiência antes de entrar na faculdade de arquitetura, né, porque eu acho que essa experiência das classes C e D vem da minha infância e da minha adolescência, que acabou me fazendo ser arquiteta, foi um dos motivos que me levou para o ramo, e é uma coisa que eu toco. Então, eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Nilópolis, nasci aqui, moro aqui hoje atualmente, o escritório funciona em Nova Iguaçu, o escritório que eu abri assim que depois que eu me formei, e eu tive uma experiência, né, antes da faculdade, de conviver com muita obra. Então, eu sempre vi muita obra acontecendo no meu entorno, e obras que nunca tiveram um profissional. Eu não me lembro de ver uma obra com um arquiteto ou com um engenheiro, e eu vi muita obra. Então, isso era uma coisa que sempre me chamava muita atenção. E até quando eu perguntava, nossa, mas por que você não contrata um arquiteto, um engenheiro? Ah, mas é muito caro, não dá para poder pagar. Isso ficou na minha cabeça. E acabou que eu vi muita casa com problemas seríssimos, estruturais, ventilação, iluminação, uso do espaço, também problemas na estética, que isso acontece, e isso me deixou um pouco frustrada, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu fui percebendo isso de maneira um pouco mais crítica, né? Que quando a gente está na faculdade, a gente começa a reparar tudo. Na arquitetura, a gente não tem como não reparar. E, ao mesmo tempo, que eu via muita gente falando, arquiteto é muito caro. Eu via muitos colegas meus que já estavam se formando ou estavam formados falando, não tem mercado, não estou conseguindo trabalhar, etc e tal. E me parecia que essa conta não fechava muito bem, sabe? Como que a gente tem muita gente querendo trabalhar e gente que quer o serviço, mas acha que é caro.
a gente tem essa crença mesmo, principalmente as pessoas que moram na Baixada têm a crença de que o arquiteto é um profissional muito caro e irrelevante também. E aí eu me deparei um tempo atrás com um dado que o próprio CalBR disponibilizou, né, no site deles. Se vocês colocam na internet, pessoas contratam arquitetos, vai estar lá, é o primeiro link, inclusive, que aparece, e a pesquisa fala que só 7% da população brasileira, que são milhões e milhões de pessoas, contratam ou já contrataram arquitetos. E essas 7% são classe A e B. E a pesquisa fala que 70%, que é classe C e D, queriam contratar e 24% não contratariam, né? Esses 70%, a pesquisa que está lá no site do Cal fala que eles não contratam justamente por esse motivo que eu ouvi a minha vida inteira, de que é muito caro, não tem dinheiro, e aí acaba não fazendo. Só que uma coisa a gente precisa pensar, eu sempre vi muita obra, todo mundo precisa fazer obra, e todo mundo paga pelo material, paga pela mão de obra para poder a obra ser construída. Então, como que o arquiteto é caro? Como a gente fica pensando, por que não contratam se todo mundo paga e todo mundo faz obra? E aí, essa crença de que o arquiteto é caro, a gente precisa, eu acho que é função nossa tipo arquiteto mesmo, né? Da gente falar que não é bem assim que a banda toca. Existem muitos nichos dentro da arquitetura, muitos tipos de profissionais dentro da arquitetura. O cliente, ou quer dizer, o arquiteto que vai atender classe A não é o mesmo que vai atender classe C, como não é o mesmo que vai atender classe E. Então, a gente precisa entender onde a gente quer ficar. A gente, como arquiteto, que nicho eu quero atender? E aí, a gente precisa pensar também que tem um outro dado, né, que é super interessante. Agora eu não estou lembrando a fonte, mas eu vi num jornal uma vez, que fala que o valor do arquiteto numa obra é de 3% a 5%. Então, você imagina, se numa obra o valor do arquiteto chega até 5%, é uma das coisas mais baratas que ele vai contratar numa obra, porque tudo é com certeza muito mais caro. Sendo que, se você não contrata um arquiteto, provavelmente a sua obra vai custar pelo menos 20% a mais do que ela gastaria. E eu já vi algumas reformas que tudo foi perdido, né? Assim, teve até uma experiência que eu vi de uma casa que foi lá, fez um telhado bonito, não teve profissional, não teve registro, foi uma pessoa que chegou lá e fez um telhado que foi muito caro, não foi planejado, e na primeira ventania o telhado voou. Então, você imagina, se nessa obra a pessoa gastou de novo aquele valor que ela já tinha gastado antes, provavelmente até mais caro. E aí a gente precisa pensar, né? Tem 70% da população brasileira que quer contratar um arquiteto, acha que o valor do arquiteto é muito caro. E muitos arquitetos que querem trabalhar e o valor do arquiteto vai chegar só a 5%. Por que essa conta não fecha? Por que a gente está tendo problema em encontrar cliente? E por que a gente está vendo tanta obra ilegal, sem registro? O que está acontecendo? E eu acredito, como profissional, que a culpa é nossa. A culpa é nossa como arquiteto. Assim, eu acredito muito, isso pessoalmente falando, né? Eu, Juliana. As pessoas não têm obrigação de saber o que um arquiteto faz. Não é obrigação do meu cliente saber o que ele vai estar contratando quando ele está me contratando. Mas é minha obrigação, como profissional, explicar para ele tudo que envolve o meu serviço. E eu acho que para a gente conseguir atender a essas classes que querem contratar o arquiteto, mas acham que não pode, a gente precisa explicar os benefícios, explicar a importância da nossa profissão, a importância das nossas competências. Ele não tem noção de que quando ele vai estar contratando a gente, ele vai estar recebendo, por exemplo, uma planta de mapa de revestimentos. Ele vai olhar para a gente e vai falar, o que é isso? Para que serve isso? Ele vai achar isso irrelevante. Mas a gente, como arquiteto, a gente vai lá e vai explicar a função de cada desenho, de cada planta. E, principalmente, a gente precisa explicar que a gente não vai só desenhar. Porque obra e projeto não é só um 3Dzinho. Projeto não é só uma imagem bonitinha que a gente vai fazer e vai divulgar e vai mandar para o cliente. Não é só a planta de layout. A gente precisa explicar cada fase, cada etapa, cada prazo, o que inclui cada uma dessas coisas. A gente precisa também fazer os orçamentos, acompanhar a obra. O arquiteto precisa estar no canteiro, a gente precisa ter essa experiência. Mas eu sinto hoje, como profissional, que tem um escritório que vê muitas obras e também acompanha os escritórios das pessoas que estão à minha volta, né? Que a gente fica muito preso, parece que o arquiteto está muito preso na prancheta, no caso na mesa, né? A gente fica sentado ali na mesa, no computador, e acha que o mundo da arquitetura é aquilo ali. Mas é muito mais. E os clientes da classe C, eles precisam que seja muito mais, eles precisam que a gente explique, eles precisam que a gente demonstre. E outra coisa também super interessante e importante da gente
frisar é que os materiais que a gente faz numa obra classe A, classe B, são completamente diferentes de uma obra classe C, D e E. A gente precisa, como arquiteto, incluir na obra do nosso cliente aquilo que está dentro do orçamento dele. Então, eu não posso ir atender um cliente com uma cabeça como se fosse cliente classe A, que a gente vai colocar no projeto e até no 3D coisas que não cabem no orçamento dele, que ele vai olhar e falar, ai, que lindo, tô apaixonado, vai se emocionar na hora de pagar, não dá. Então, é nossa função planejar direitinho e entender o nosso cliente. Se o nosso cliente é classe C, a gente precisa entender a linguagem dele, o contexto que ele está inserido, como é a dinâmica de obra que ele tem, porque o cliente classe C, D e E, ele flutua muito com os valores de materiais, né? Quando a gente tem um cliente classe A, ele paga aquilo ponto, não importa se o material semana que vem vai estar mais caro ou não, ele vai pagar. Agora, um cliente classe C, D e E, a gente precisa planejar muito bem, a gente precisa explicar muito bem o nosso projeto, a gente precisa fazer um projeto pensado que vá caber na vida dele, que seja real, né? E essa tecla do 3D é uma coisa que eu fiz muito, principalmente lá no escritório, né? Quando a gente está montando um 3D, que é uma das primeiras coisas que a gente entrega, que é o que o cliente se encanta. A gente não pode jamais colocar qualquer coisa ali que não façam parte do contexto que aquele cliente está inserido. Isso é uma coisa super importante, porque o 3D não é para ser ilustrativo, a planta de layout não é para ser ilustrativa, ela é para conter informações reais do que vai acontecer. Então, a gente precisa, como arquiteto, explicar o nosso trabalho, ter paciência, porque é como quando a gente vai num médico. Quando eu vou num médico, eu vou lá, faço os exames, mas eu não sei o que significa nada. Mas o médico senta, explica cada exame, explica cada resultado. O arquiteto precisa fazer a mesma coisa, precisa dialogar. E é numa reunião que a gente faz isso. Não é pegar, montar um orçamento qualquer, enviar e falar, aponta isso. Assim a gente não consegue atingir, assim a gente não consegue ampliar o nosso serviço para eles, para esses clientes, chegar nessa classe dos 70% que querem contratar. Então, essa é um pouquinho da experiência que eu tenho, do que eu encontro hoje, do que eu vejo no escritório. A gente precisa ser bem consciente de quando a gente está atendendo essas classes, porque são pessoas que querem pagar e que pagam, porque muitas vezes eles pagam caríssimo numa mão de obra. Não estou falando que não devam pagar, mas o valor do arquiteto vai ser bem menor e vai, com certeza, poupar trabalho e poupar também muita dor de cabeça lá na frente, né? Então, a gente precisa ter consciência de cada escolha projetual que a gente vai estar fazendo. A gente não vai conseguir comprar, por exemplo, colocar no projeto deles um sofá de 20 mil, 30 mil, como eu já vi em outros escritórios que eu já trabalhei. As lojas, né, que a gente vai escolher para indicar para o nosso cliente vão ser lojas mais baratas, mais em conta, que o sofá não vai custar 20, vai custar 2 mil, muitas vezes. Então, a gente precisa colocar o pezinho na realidade, sabe? Parece que o arquiteto ele fica muito vendo aquela coisa, ai, bonita porque eu sou um artista, e esquece que a gente está ali para trazer qualidade de vida, que está ali para executar um trabalho para o nosso cliente, porque a gente não está fazendo para a gente está fazendo para o outro. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a realidade do cliente classe C é outra, e ele quer muito contratar. Eu já escutei muitas vezes, os clientes que eu tenho hoje nunca contrataram arquitetos antes, mas por a gente fazer hoje lá no escritório essa função de explicar como que é feito o nosso trabalho, cada etapa, o que a gente entrega, a gente mostra cada planta, tira todas as dúvidas, assim ele começa a ter consciência. E assim eu acredito que aos pouquinhos a gente consegue ter um panorama diferente na arquitetura. A gente vai conseguir alcançar uma classe que vai ter casa mais segura, mais bonita, que vai ter uma casa com menos problema, que vai ser registrada e registrada por um profissional, porque hoje a gente também tem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, a gente vê muita obra sem placa. Na Baixada Fluminense, então, é muito difícil a gente ver obra com placa bonitinha, certinha. Então, a gente precisa explicar, a gente precisa estar na obra com eles, resolvendo os problemas, entendendo as demandas, e a gente precisa fazer escolhas que caibam no orçamento dele, que sejam condizentes com a realidade desse cliente, né? Mas, para mim, o principal, né, assim, do tema desse nosso debate hoje é qual é a função do arquiteto
nesse cenário? É explicar, é conscientizar, porque se a gente conscientiza um cliente aqui, eu conscientizo um cliente aqui, o Aruan conscientiza outro, a Aline conscientiza outro, e a cada passo a gente vai conscientizando, a gente vai mostrando que o arquiteto é um profissional importante, relevante, que precisa ser contratado, que precisa ser chamado para poder projetar, para poder acompanhar as obras, e a gente vai mudando um pouco do cenário habitacional que a gente tem hoje, né? De casas muito sem identidades, escolhas que como é que eu vou dizer? Que atrapalham mesmo, porque quando a gente tem uma casa, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente falou muito sobre a questão respiratória da casa circular, de ter luz, mas muitas dessas casas, por não ter tido um profissional que pensou nisso, não teve. Então, a gente tem muita gente com problemas, com casas problemáticas. Então, a gente precisa explicar. E a cada momento que a gente conscientiza um novo cliente, e aí ele vai comentando da experiência dele para o vizinho, para o primo, para o papagaio, para cada pessoa, a gente vai mudando um pouquinho desse cenário, desse panorama, né? Então, inicialmente, assim, é o que eu queria, é a minha experiência hoje lá no escritório, com a equipe, é o que a gente vive, né? Hoje até teve uma experiência bem legal, que pela primeira vez uma cliente nossa contratou o nosso serviço, e hoje foi a etapa da entrega 1, e ela achou que ia ver só uma planta. E quando ela viu a quantidade de informação que ela recebeu, de detalhe, ela chegou a chorar e falou assim, nossa, realmente eu fiz a escolha certa, porque vocês estão me ajudando muito. Então, é assim que a gente vai conscientizando, que a gente vai mudando um pouquinho o panorama, a gente vai realizando o sonho de um cliente, de uma pessoa que merece o nosso serviço e que começa a ter noção de que o arquiteto é importante, de que ele pode pagar também. Porque não é que a gente vai uberizar a nossa profissão, que a gente vai cobrar super barato, mas a gente vai cobrar condizente com a obra daquele cliente. E é uma coisa, né? A gente precisa aprender a cobrar, a gente precisa conversar também como profissionais com os outros arquitetos, porque quando a gente também se conscientiza como classe, a gente começa a melhorar um pouquinho esse panorama e atingir os 70% que hoje não são atingidos. É isso, Aline. Eu espero não ter passado, porque eu falo muito. Ai, foi ótimo te ouvir, Juliana. Eu acho que você levantou questões importantíssimas que acho que depois a gente pode fazer uma rodada de retorno, né, para a gente poder responder mesmo quais são essas ferramentas que a gente está se utilizando e principalmente de nos colocar como responsáveis de tudo isso que está acontecendo. Muito bom você ter trazido esses dados. 85% da sociedade brasileira ela não tem um profissional, um arquiteto responsável, né? Eu, enquanto atuante na comissão de exercício profissional, vejo muito a inexistência de um responsável nas obras que têm acontecido. Então, a partir desse momento que a gente não consegue encontrar aquele responsável, e isso a gente está falando de categorias também acima, né, e que tem o ideal de conscientização e mesmo assim não contratam. Então, tem um problema aí que a gente está tendo na profissão e que a gente precisa se conscientizar e se autocriticar, né? Então, quais são essas ferramentas que a gente utiliza para poder estar melhorando a cada dia mais, né? A Fernanda conseguiu entrar? Eu não sei se... Ela tá aqui, mas... oi, Fernanda, tá ouvindo a vocês gente, estão me né? escutando? Tá. A gente não tá Aqui, conseguindo ver a sua imagem. Parece que tem alguma coisa na frente da sua câmera. Tá saindo ruído aí? Eu vou tirar, mas o ruído... eu tô conseguindo ouvir bem pausadamente. Não sei se todos estão com esse delay. Ah, sim. Eu estou tentando improvisar aqui porque a minha câmera ela deu problema. Agora eu tô te ouvindo bem, Fernanda. A gente começou a gente começou agora eu tô te... Foi, agora veio. Foi. Agora o lindo resolveu funcionar. Sempre acontece. No momento que a gente precisa, essas tecnologias não nos auxiliam. Fernanda, você poderia, para enriquecer o nosso debate, eu gostaria de agradecer a presença também, sobre a questão da ampliação do mercado do projeto e da obra, principalmente para as categorias, para as classes C, D e E, e contar um pouquinho da sua experiência e tudo mais, o seu ponto de vista, quais são os apontamentos que você tem para trazer para a nossa roda hoje. Então, eu achei a fala da Juliana maravilhosa, eu me senti muito bem representada assim, nas minhas dores e na experiência que está mais se voltando
para a parte de tecnologia, mas também para as classes D e E, né? Porque essa questão de se falar em minoria, e, gente, as classes C, D e E são a maioria. Então, essa conta ela precisa ser fechada, né? Não é possível que hajam tantos arquitetos desempregados e sem trabalho, com a grande massa que não tem o mesmo poder aquisitivo das classes A e B, mas que tem o potencial de consumo, entendeu? E a necessidade também do consumo, né? A gente está cansado de ver com mais frequência, infelizmente, esses desastres que vêm acontecendo pelo Rio de Janeiro, né? Na Museme, toda essa região, principalmente da Zona Oeste, que está mais em foco, pela ausência do poder público, atrelado à mão do profissional responsável e caindo na mão do poder paralelo, sabe? Então, é muito triste que a falta mesmo de cultura preventiva, de cultura preventiva mesmo na construção civil, e como ela falou muito bem, isso é uma coisa que eu tenho falado muito ultimamente, sobretudo entre as pessoas com quem eu trabalho, que as pessoas elas não sabem o que a gente faz, é exatamente isso. As pessoas não sabem o que a gente faz e nós é que temos que nos fazer entender, né? Eu também tenho uma expertise na área da moda e é engraçado como dá para traçar esse paralelo com a indústria, porque as pessoas finalmente isso está mudando, mas as pessoas iam no ímpeto de caber naquela roupa a qualquer custo que ela quer comprar e tudo. Mas não é isso, não é isso. A indústria está prestando um serviço. A indústria que precisa ter a competência de vestir os 42 corpos diferentes que tem aqui no Brasil, e é isso, infelizmente. Entendeu? Então, dá para traçar o mesmo paralelo nessa questão do entendimento, né, sobre a arquitetura e as complexidades que ela envolve, né, que a nossa profissão envolve. Ótimo, Fernanda, muito bom te ouvir e essa comparação, né, essa assimilação com a indústria e a gente entender que existe um mercado e que necessita, né? Durante essa pandemia, eu moro próximo a Leroy, uma grande empresa e tudo mais do setor da construção civil. E as filas davam voltas, assim, voltas e voltas e voltas todos os dias. Então, assim, é um mercado que está sendo consumido, e quando a gente levanta a questão, principalmente da execução, né? A gente está falando de uma categoria que quer ver construído, quer ver feito, né? Então, a gente passa durante 5 anos no projeto impecável, projeto, papéis, e para eles, às vezes, não faz tanta diferença tudo aquilo que está sendo apresentado. Você vai falar para outras pessoas, para outro tipo de pessoa, não, eu quero aquela estética, eu quero aquele tipo, eu quero esse papel para guardar, para registrar. Não, eu estou preocupada aqui, agora, o que está acontecendo, o que eu vou conseguir consolidar. Então, a importância do canteiro de obras, a importância da gente estar cada vez mais inserido. E agora eu vou chamar o Aruan. Eu recentemente tive a oportunidade de estar participando da extensão do observatório, então estar aqui recebendo é muito, muito, muito grata. E poder compartilhar um pouquinho da sua experiência também, Aruan. Maravilha, querida. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela generosidade de estar mediando aqui a nossa conversa hoje. Boa tarde, boa noite já para todas vocês, Juliana, Fernanda. Prazer estar conversando com vocês aqui também.
É isso, muito bom ouvi-las, né? E essa fala a partir da atuação profissional de vocês, da filiação da atuação em obras e a atuação no mercado profissional, de fato, também atrelando a essa formação, um processo pedagógico na atuação profissional da arquitetura, que eu acho que é muito relevante, significativo, no que vocês trouxeram muito forte por aí. Eu acho que um pouco da minha fala aqui hoje também, nesse lugar que a Aline, inclusive, lembrou carinhosamente do curso de extensão, está mais a partir da sociedade civil organizada, não é um escritório de arquitetura, portanto, mas é uma atuação a partir de uma organização da sociedade civil, que também dialoga muito com esses processos formativos e tenta pensar e trazer o campo da arquitetura e do urbanismo para poder orientar um outro sentido de construção das nossas cidades, né? Eu acho que está um pouco nesse lugar a minha fala de trazer qual é o potencial de ampliação aí da arquitetura e do urbanismo para consequente ampliação também do direito à cidade, do direito a sujeitos populares, especialmente, a estarem também participando desse processo de transformação que a arquitetura e o urbanismo muitas vezes protagonizam na cidade, né? Eu acho que é um pouco o lugar. Eu tinha preparado uma pequena apresentação aqui, deixa eu só para guiar rapidamente a minha fala, e aí vou tentar fazê-las aqui, só um minuto, deixa eu ver se eu estou no caminho certo. Conseguem ver minha tela? Sim. Beleza, agora eu não vejo mais vocês. E é isso, depois, até trocando com a Patrícia aqui mais cedo, para ver se eu conseguia apresentar, e acho que depois das falas de vocês, a localização um pouco, acho que faz mais sentido ainda trazer esse lugar que apresenta ainda o Observatório de Favelas para entender essa localização na sociedade civil, né, na atuação possível e ampliação da função social da arquitetura a partir da sociedade civil, entendendo, inclusive, também como um campo de atuação possível para os arquitetos e urbanistas, né? E aí, rememoro aqui o Lino Teixeira, o Antônio Júnior, arquitetos da equipe de políticas urbanas do Observatório de Favelas, que estão também aí nessa frente, acompanham essa equipe comigo. Mas, então, falo a partir do Observatório de Favelas, que é uma organização da sociedade civil fundada em 2001, que atua ali no conjunto de favelas da Maré, em outras favelas do Brasil e do Rio de Janeiro, desde essa data. Portanto, esse ano a gente completou 20 anos de trajetória enquanto organização, e nossa missão institucional está no sentido de buscar construir experiências que superem as desigualdades e fortaleçam a democracia a partir da afirmação das favelas e das periferias como territórios de potências e de direitos, né? Uma localização muito precisa da onde a gente parte para incidir sobre as políticas da cidade. E a gente entende que os desafios urbanos, as desigualdades sociais estão colocadas sobremaneira nos territórios populares, mas não têm origem nesse território, são essas dinâmicas de desigualdades urbanas que geram uma manifestação concentrada desses fenômenos da desigualdade nas favelas e nas periferias, e, para além disso, a gente pretende a superação desse problema a partir da inversão da lógica de apresentação desses territórios, de compreensão desses territórios, né? Sair de uma lógica de compreensão apenas das suas carências, violências e ausências que, de fato, estão presentes, mas não define a pluralidade, não define a complexidade daqueles espaços, e olhar para eles a partir das suas potências e capacidades de adaptação urbana, por exemplo, à vida na cidade. Como é que a gente pode tirar lições dessas experiências para orientar processos de construção de políticas públicas e organização popular e desenvolvimento dos próprios territórios. E a gente faz isso no Observatório hoje, a partir desse processo que está localizado aí na tela de vocês. Um primeiro movimento que é fundamental para a gente, que é a produção de conhecimento, como é que a gente reconhece saberes nesses espaços, produz conhecimento sobre eles de forma integrada com os territórios, com seus agentes, atores e organizações. A gente também tem a função de sistematizar essas tecnologias, esses conhecimentos, essas práticas que a gente vem dialogando e vivenciando, convivendo nos territórios, e também a implementação de algumas dessas experiências. A gente faz isso no Observatório em alguns casos, mas esse processo de produção de conhecimento, sistematização e implementação de metodologias, sempre com a função de influenciar e incidir sobre as políticas públicas da cidade, né? Pautados por aquele diagnóstico que já compartilhei com vocês no começo, de que as desigualdades manifestas sobremaneira nas favelas e periferias não têm origem ali, mas sim nas desigualdades, nas dinâmicas urbanas
desiguais que a gente convive na cidade. E aí, portanto, a gente atua com essa missão, com esse objetivo, com esse propósito em 5 eixos na nossa organização: é o eixo de educação, o eixo de direito à vida e segurança pública, arte e território, entendendo a arte e cultura como elemento fundamental para a superação das desigualdades urbanas, o eixo de comunicação e o eixo que coordena mais objetivamente o eixo de políticas urbanas. E aqui dentro dele eu vou entrar em um exemplo específico para ilustrar um pouco de como esses serviços, essa atuação profissional da arquitetura pode também ser usada para ampliação da sua função social, para ampliação de direitos, e ampliação, consequentemente, do direito à cidade, a partir dessa experiência. A experiência que eu vou narrar para vocês é o Território Inventivo, é uma tecnologia social, um programa que a gente desenvolve no Observatório desde 2014, e tem como missão, assim, alinhada com os preceitos e o desenvolvimento da nossa organização, de produzir conceitos, metodologias e incidência a partir da produção de conhecimento, de metodologias e proposições urbanas para a superação das lógicas e estigmas que recaem sobre esses territórios, para construir políticas públicas e políticas urbanas para esses espaços. Dentro do Território Inventivo, a gente tem uma primeira etapa significativa de trabalho, que é no reconhecimento de potências, a construção de bases cartográficas, de inventários e sentidos de uso do território, portanto, concentra-se em ações de pesquisa, de campo, e mapeamento e reconhecimento desses espaços. Uma segunda etapa para a gente fundamental, não está colocada aqui, desculpem por isso, é a etapa de mobilização a partir desses diagnósticos e desses inventários de uso dos territórios. A gente também se preocupa em construir uma validação desse processo e a construção de proposições em cima dele de forma coletiva e participativa nos territórios. Então, uma segunda etapa está uma etapa significativa de mobilização e articulação, isso com atores locais, com a academia, com gestores públicos. Uma terceira etapa, que é a etapa de formação, e aí a gente desenvolve alguns processos formativos no que a gente chama de educação urbanística, voltados especialmente para moradores e moradoras de favelas e periferias. Uma experiência recente essa justamente que a Aline comentou, do curso de extensão com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, que ganhou o nome Corpo Morada, Favela como Patrimônio da Cidade. Já contei um exemplo, e a última etapa é a etapa de visibilização, quando a gente reúne essas etapas anteriores e desenvolve ações de visibilidade, tanto para diálogo com a sociedade, quanto com a opinião pública, veículos de mídia e, fundamentalmente, organizações do governo para orientar as políticas públicas, né? É assim que a gente estrutura um pouco o nosso trabalho por aqui. E aí, dessa trajetória desde 2014, a gente construiu uma base cartográfica da maré, uma base inédita que não existia, e aí, para isso, construímos também uma metodologia de mapeamento, que foi posteriormente incorporada pela Prefeitura e conseguiu desenvolver essas ações em outras favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, essa atividade de mapeamento requer muito da experiência do profissional de arquitetura. Acho que esses mapas aí estão muito nítidos na cabeça do profissional. Aí, outros exemplos de diagnóstico e mapeamentos de uso que a gente vem desenvolvendo no território. A gente brinca com o território inventivo e essas tecnologias, ferramentas caras ao exercício da arquitetura e do urbanismo, conseguiram produzir um arco no que a gente entendia sobre os territórios populares e sobre as favelas, especialmente a maré nesse caso, né? Antes, para a administração pública, a maré era um borrão branco, sem grande identificação do que é aquele território. Depois, com o mapeamento, a gente conseguiu mostrar que a maré existe, com seus arruamentos, com as suas dinâmicas de uso, com mais de 150 mil habitantes hoje. E para além de preencher esse vazio com seus arruamentos, edificações e corpos, a gente preencheu também com o mapeamento da vitalidade do território, né? E a gente sai, então, de um vazio cartográfico para esse mapeamento preenchido, colorido, com uma vitalidade muito significativa daqueles espaços, né? Que, para além de espaços comerciais, tem espaços de cultura, espaços de liderança, de organização e movimentos
comunitários e uma vitalidade que nem o poder público reconhecia ou conhecia àquela altura. E aqui alguns outros exemplos também de fóruns, seminários, oficinas que a gente vem desenvolvendo e participando ao longo desse período. E, portanto, acho que tem vim tentando traçar alguns paralelos possíveis aí com a atuação profissional do arquiteto, do urbanista, no que a gente já vem construindo nesse metodologia, nesse processo de atuação do observatório, e acho que está muito localizada nesse lugar de promover, entender o direito à cidade como um direito que precisa ser promovido a partir do protagonismo de lideranças e organizações e atores dos próprios territórios, né? A gente pensa, portanto, o direito à cidade não como o direito à circulação na cidade ou até mesmo ao acesso a bens e serviços públicos e privados na cidade, mas como que a gente consegue trazer a população dos territórios populares, das favelas, das periferias, para protagonizar o processo de construção do planejamento urbano da cidade, né? Como é que, a partir desse movimento de diagnóstico, mobilização, formação e incidência política, a gente traz esses atores populares para o centro da formulação das políticas urbanas da cidade, e aí sim efetiva o direito à cidade, não pensado localizadamente, mas incorporando esses atores como atores fundamentais e protagonistas no planejamento urbano e no desenvolvimento do que a gente considera a cidade num sentido muito mais democrático e menos desigual. Acho que é um pouco essa primeira fala que fico por aqui também, Aline. Vocês estão me ouvindo? Não sei. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Obrigada, Aruan, pela fala. Eu acho que a gente discutiu um pouquinho da prática, né, enquanto as duas arquitetas, e você, quando alinha exatamente o evento que é o encontro com a sociedade, não dá para fazer sem ela, né? Então, como é que a gente se alia? É algo que a gente vem discutindo também na comissão. Como que a gente se aproxima, por exemplo, das associações de moradores, de síndicos, dessa população, de ONGs e tudo mais, para que eles façam parte. Até porque a gente tem uma cultura muito retrógrada de estar pensando que eu estou levando cultura para um lugar, eu estou levando tal coisa para um lugar, eu estou levando arquitetura para tal lugar. E quando, na verdade, aquele território é um território de potência, são pessoas muito da área da construção civil, que muitas vezes saem dali para trabalhar em casas de padrão altíssimo, e quando ele volta para sua casa, ele não tem um conforto que ele exerce para o outro, né? Então, como é que... não sei se a gente tem perguntas, se a gente... Eu já estou aqui meio que intermediando, falando, não sei. Se a gente tem alguma pergunta para fazer para os nossos participantes. E como que vocês alinham esse acesso, né, a partir acho que o Aruan explicou bastante essa metodologia, acho que a educação acho que faz parte muito desse processo, né, de formação. Eu gostei muito que a Juliana traz o primeiro 3D, e que para a gente no nosso processo, às vezes o 3D ficava lá por último, então a gente fazia aquelas plantas todas e tudo mais, e quando o 3D é aquilo que a gente faz, nossa, vou fazer só o fachadiço, a casca, e que eu preciso para estética. E eu acho que é muito importante você ter tocado nesse ponto, que não é só a estética, né? Então, é a possibilidade de visualizar, como aquela pessoa vai conseguir ler. Eu já passei por algumas situações exatamente assim, que a pessoa não... É o 3D que vai me ajudar a compreender como que ela vai ver isso, e ela vai me direcionar o que ela quer fazer a partir daquilo que ela está enxergando, né? Então, a partir desse acesso que vocês conseguem com esses clientes, como que é feita a abordagem, como é que vocês procedem e tudo mais, pode contar um pouquinho para a gente. E se tiver pergunta, gente, colocar aqui no chat. Isso, Aline. Não tem nenhuma pergunta ainda no chat, mas quem quiser fazer é só escrever que eu abro o microfone, ou então a Aline lê, ok? Eu vou tomar a liberdade aqui de começar falando como é feito esse acesso, porque a Aline tocou num gancho do 3D que eu falei lá atrás,
É uma mudança muito de mentalidade, né, que a gente tem. A gente lá, inclusive na faculdade, a gente realmente faz o 3D de qualquer jeito, no final, mas a gente precisa entender que os nossos clientes, e isso é independente da classe, ele vai se emocionar e ele vai comprar o que ele vê. Nós somos seres humanos muito visuais. A gente, como arquiteto, a gente consegue ter um entendimento daquela planta, mas as pessoas não vão ter. Não vão entender as normas, né, a cor. Por que um é vermelho, uma linha vermelha e outra amarela? A gente sabe que é o demolir e construir, a gente sabe a importância daquilo, mas as pessoas não conseguem visualizar, elas não têm essa vivência que a gente aprendeu na faculdade, né? Então, quando a gente usa até a ferramenta do 3D, é justamente para a pessoa vivenciar aquilo, se agarrar naquilo e entender o que ela está comprando, entender aquilo que ela está investindo. Porque, principalmente para uma pessoa classe C, D, e o Aroma pode falar muito melhor do que eu para a classe E, ele está investindo muito dinheiro naquilo ali para ele, para a realidade dele. Né? Você fazer uma obra, contratar um arquiteto, tocar esse barco é muito complexo, independente da classe, mas para uma pessoa classe C, D, é um super investimento que ela está fazendo. São várias coisas que ela vai ter que abdicar para poder pagar uma obra, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que os materiais estão oscilando muito. Então, a gente também tem muito essa realidade, né, de que o cliente chega, ele quer fazer, mas o material está muito caro, e aí? E a abordagem, por exemplo, que eu faço hoje, Aline, da minha experiência, dos clientes que eu tenho no escritório, de como está funcionando, a gente começa conversando. A gente explica, faz uma primeira reunião, chega nesse cliente que fica, eu queria fazer, mas acho que é muito caro. Vamos conversar, vou te mostrar. E a educação é o que eu acredito. Assim, o educar o cliente é o educar o que é um projeto. Então, quando a gente, na primeira conversa, começa a mostrar ilustrativamente outros projetos, cada fase, explicar o que é arquitetura, ele começa a entender, acho que é interessante. E para viabilizar que esse cliente contrate um arquiteto, é entender que esse cliente não vai ser igual ao cliente A, B, que vai pagar uma entrada altíssima para você, entendeu? Ele vai assinar um contrato e vai pagar uma super entrada. Ele não vai fazer isso. A gente precisa melhorar as condições de pagamento para ele, por exemplo. Porque muitos materiais de obra ele compra a prestação. Por que não fazer o nosso serviço à prestação também? A gente tem como fazer isso de uma forma segura, contratual, explicada, e ele vai pagar. Então, é tornar acessível. E por isso que eu falo que não é uberizar, não é deixar o nosso preço lá embaixo, porque eu sou super contra isso, porque a gente desvaloriza a nossa mão de obra, que é super importante, e também é muito caro para a gente ser arquiteto, né? Tudo que a gente tem que pagar, os deslocamentos, os materiais, desde a faculdade é sempre muito caro. Mas é facilitar o acesso a essa pessoa, explicar como funciona, né? Então, eu acredito muito nisso do educar, é explicar, é ilustrar, é tirar dúvida, mostrar por que contratar, mostrar esses dados, porque quando eu falo que o valor do arquiteto é 5% do valor da obra, e se ele não contratar vai ser provavelmente 20% a mais, todo mundo já fica assim, meio chocado, sabe? Então, a gente precisa educar, inclusive, os próprios arquitetos. Até porque a gente, na faculdade, a gente aprende a fazer tanta coisa que é humanamente impossível um arquiteto fazer tudo, gente. E não tem como. O arquiteto que fala, não, eu faço tudo, é mentira. Não tem como. É humanamente impossível. Então, a gente precisa definir. O meu nicho vai ser esse. Eu quero trabalhar com comercial, dessa forma, para tal classe. E ir atrás disso. Porque quando a gente define aquilo que a gente quer trabalhar também, porque eu não posso construir casa, ser paisagista, fazer legalização, tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Então, quando a gente começa a delimitar, a gente começa a encontrar pessoas que precisam do nosso trabalho. E quando a gente começa a democratizar, falar, olha, o trabalho é feito assim, as formas de pagamento são essas, dá para poder você dar uma entrada menor, parcelar o resto, e a gente vai parcelando de acordo com a fase, etapa, mensal, é para ser flexível. Não dá para imaginar que ele vai contratar, ele vai te pagar aquele valor, eu vou pagar 30 mil aqui na mão, vai pagar 15 mil ou 10 mil. Não vai fazer isso, gente. Não é essa a realidade da classe. A gente precisa realmente tornar acessível de maneira que seja bom para eles, mas também bom para a gente. É uma consciência nossa que a gente precisa ter como profissional também. Mais ou menos por aí que eu vejo que é como chegar neles, atingir, fechar e conseguir atingir os benditos dos 70%, que na verdade é 95%. Fernanda, você consegue dar uma contribuição para a gente desse ponto de vista também, do seu ponto de vista?
Então, seguindo mais ou menos nessa mesma linha, eu tento ser o mais didática possível, mas é um desafio, entendeu? Porque a gente precisa se colocar, tentar enxergar com os olhos do outro, e levando em consideração as vivências do outro e, como eu falei lá no início, a nossa questão cultural mesmo, de ausência de cultura preventiva e cultura da arquitetura mesmo, enquanto arte de construir e viver com arte, sabe? Então, eu tento, principalmente através de imagens, mesmo assim, é complicado você entender o que está passando na cabeça do cliente, sabe? Às vezes, a maioria das vezes, o cliente nem sabe o que ele mesmo quer, sabe? E isso é um fato que independe de classe social. E assim como a visão ou a ausência dela que as pessoas têm em relação à nossa profissão, entendeu? Então, e aí, agora nesses últimos tempos, a Juliana falou dessa questão da gente fazer milhares de coisas e aprender milhões de coisas, né? Eu estou tentando sistematizar isso de uma forma mais eficiente, porque, gente, como faz falta uma gestão de projeto, sabe? Eu estou passando por uma prova de fogo para tentar segmentar o máximo possível para caber dentro do orçamento de uma cliente que tem baixo poder aquisitivo e ela também nem é brasileira. Então, está sendo um desafio assim inacreditável, sabe? Mas eu acredito que no final esse esforço vai ser compensado, de que eu acredito que se o nosso conhecimento não serve, se o nosso conhecimento não serve aos nossos, ele não serve para nada, entendeu? Então, apesar desse desafio, eu fico muito feliz de conseguir extrair, de contribuir e extrair o melhor dessa contribuição que eu espero conseguir levar até ela. Sim, eu acho que desafio e a gente está falando de território, né? Eu acho que a maioria dessas pessoas e dessas edificações que estão inseridos são territórios populares, são territórios periféricos, são territórios suburbanos. E aí eu acho que o Aruan tem muito a contribuir, né? Nessa... Mas ela também não ela lida com a questão também. Não consegui, desculpa, Fernanda, eu não consegui te ouvir. Ela lida com a questão do risco também. Sim, sim. E aí eu queria saber dessa mudança, né, dessa perspectiva e desse ponto de vista, se você consegue identificar. Eu acho que você apresentou muito bem essa metodologia, Aruan, e como vocês atuam e tudo mais. E algum relato, eu acho que eu pude, não vou dar spoiler, que pude estar participando, e você entra com uma cabeça de você poder olhar para o seu território e poder encontrar... Enfim, acho que a gente está, principalmente no Rio de Janeiro, a gente está muito pautado através da violência também e territórios marginalizados. Então, como é que vocês conseguem fazer essa mudança também desse olhar, né, do próprio morador e tudo mais? Como é que é essa relação com a sociedade em si? Maravilha. É isso, ainda mais com a fala da Fernanda e da Juliana agora, estão colocados aí vários desafios para essa mediação, né? Aqui, a partir do nosso lugar de novo, que é um pouco desse lugar de, não necessariamente da execução da obra na ponta, mas esse lugar da formação, do diagnóstico, da compreensão, o diálogo com os territórios para
nessa proposição, a gente acaba atuando muito, eu acho que em diálogo, inclusive, com a mesa anterior, dentro da promoção, defesa da assessoria técnica para habitação de interesse social, né? Como é que a gente localiza um pouco as nossas atividades dentro desse campo também. E aí, dentro da perspectiva que a gente traz, eu acho que traduz muito aqui também a resposta para a sua pergunta, nessa relação com a população, os territórios e as demandas de melhoria nos próprios territórios, que a gente brinca, inclusive, que a gente não faz projeto dentro da área de assessoria técnica, né? A gente faz projeto dentro da área de uma ecologia de técnicas, na verdade, uma ecologia de saberes que precisa estar compartilhada ali para execução daquela obra com algum sentido, né? Entendendo a demanda, a necessidade do território, dos moradores, os saberes que já vêm sendo constituídos naquela localidade para a execução daquelas melhorias. É isso, muitas vezes são realizadas com materiais de baixa qualidade, sem a técnica acadêmica, mas que desenvolve paralelamente outros saberes, outros conhecimentos que muitas vezes dão conta para aquele problema, e estão mais acessíveis àquela população para dar conta daquele mesmo problema. Parte significativa desse projeto de extensão que a gente vem realizando com a UFRJ é exatamente isso, nessa confluência de saberes, como que a gente leva essas técnicas e conhecimentos construtivos populares para dentro da academia e dá validade acadêmica para eles também, consegue disseminar outras soluções construtivas a partir dessa experiência. Portanto, acho que dentro dessa relação a gente se coloca um pouco nesse lugar de escutar, entender, aprender e dialogar e trazer uma ecologia de saberes e técnicas para a promoção da assistência técnica, para a promoção desses projetos e ações que a gente vem construindo por aqui. Ótimo, Eduardo. A gente teve uma pergunta aqui sobre como que vocês enxergam a importância do canteiro, né? Eu acho que essa autoconstrução e essa relação também, eu acho que de ambas as partes, né? A gente está falando de uma arquitetura residencial e tudo mais, assim como do território, e dessas pessoas, tem os arquitetos de família, né? Então, essa potencialidade de local. E como que vocês veem essa importância desse canteiro, dessa relação, dessa construção? E a gente está um pouquinho em cima da hora, talvez fazer uma fala com como ver também uma perspectiva esperançosa para a gente ir se encaminhando para o final. Quem quer comentar? Eu ouvi da Fernanda, não sei se ela está tentando... Oi? Quer começar, Juliana? Que aí a gente já fica na ordem. Pode ser. O Alberto também perguntou, né? Sobre a autoconstrução, como a gente vê a importância do canteiro de obras. Cara, é primordial para o arquiteto sair do computador e estar no canteiro. A autoconstrução realmente acontece muito por uma necessidade e por uma dinâmica diferente também, né? Muitas pessoas que começam a construir, tanto nos subúrbios, na favela, é porque precisa morar. Então tem essa urgência de mudar, de morar. Então a gente precisa entender a dinâmica, e a gente só vai entender a dinâmica de como funciona e de como é essa autoconstrução se a gente estiver lá junto. Então não adianta eu ficar afastada do que está acontecendo, eu preciso estar lá, eu preciso estar em contato com os pedreiros, eu preciso sentar e ouvi-los, né? A gente não tem como chegar e, porque eu sou arquiteta, eu estou no pedestal. Gente, isso é uma bobagem, que eu não sei quem acredita nisso é louco. Então a gente precisa ter essa troca, porque quem está fazendo a autoconstrução tem conhecimentos que a gente muitas vezes no desenho não tem, vivências que a gente não tem. Então a gente precisa estar lá junto, conversando, perguntando, vivendo, né? É a coisa mais sensacional que eu passei, que o professor passou essa experiência e depois comentou comigo que tinha acontecido, e eu passei por isso 2 vezes, é de quando você está numa obra, aquela correria, você está ali, o arquiteto não está entendendo o que está acontecendo, o pedreiro lá, seu Zezinho, chega com um pedaço de tijolo, desenha no chão para você e fala, não, minha filha, é isso aqui, olha, e você entende. Então, esse diálogo precisa acontecer, essa relação do arquiteto estar lá junto, vendo, resolvendo, porque assim a gente se mostra mais presente e a gente também consegue aumentar os nossos conhecimentos, porque a dinâmica é realmente completamente diferente de uma classe A e B, entendeu? Que pode pagar
um aluguel por mais tempo, enquanto a casa não fica pronta, ou que tem outras casas. O cliente C, D e E não tem essa dinâmica. Então, precisa realmente do tempo, da dedicação da gente, de estar ali entendendo das dores dele, né? E uma fala assim, mais já para o final, para poder a gente encerrar, eu acho que eu peço, né, aos arquitetos que estão aqui e estudantes também, que estão ouvindo essa nossa mesa, é que comecem a realmente educar e a se educar. Quando a gente educa a gente, aos nossos colegas de profissão, sobre a nossa função, a gente precisa fazer mais vezes isso que a gente está fazendo aqui agora, conversando, contando da vivência, contando como a gente faz, contando das dores, que a Fernanda fez super bem em falar. Então, quando a gente começa a compartilhar entre a gente e a levar isso para os clientes, né, para as pessoas que querem contratar o nosso serviço, a gente vai se tornando mais consciente, mais pé no chão, e a gente vai ficando mais esperançoso. Porque tem espaço para todo mundo. A gente só não está conseguindo conversar de uma maneira harmoniosa que a gente chegue até quem precisa. Então, a gente precisa dialogar. Não dá para ficar aqui de uma maneira egoísta, não falar para minha amiga que também está abrindo um escritório, como as coisas funcionam, como eu trabalho. A gente precisa compartilhar e estar em experiências diferentes, como o observatório. A gente precisa acompanhar o trabalho deles, ver o que eles fazem, porque assim a gente vai se enriquecendo, se educando e educando também ao próximo de uma maneira que a gente vise uma melhoria no canteiro, nas obras, na relação do arquiteto hoje, que a gente tem na nossa profissão com o Brasil, né, com a população brasileira. E é isso, gente. Rapidinho, senão fica falando. Nossa, tem bastante coisa, né? Eu acho que para a gente trocar, e é exatamente, a Natália até comentou aqui sobre a necessidade da gente se tornar acessível também, de estar ali disponível para sanar dúvidas, e ter muita humildade para falar, olha, eu não sei, eu preciso de ajuda e tudo mais. E é só através desse diálogo e esse debate que a gente vai conseguir melhorar, né? Fernanda, passo a palavra para você. Uhum. Olha, a Juliana despertou o meu poder de síntese, né? Porque eu tinha várias coisas para falar e tudo se resumiu para mim agora como eu gostaria que a nossa relação com o cliente fosse tão próxima quanto a próxima relação que eles têm com o pedreiro e o mestre de obra, entendeu? Porque eles estão culturalmente mais próximos, ainda estão culturalmente mais próximos deles do que de nós, entendeu? Mas porque eles se fazem entender com mais eficiência do que a gente, ainda. Mas a gente ainda chega lá também. Eu acho que tem muito a escutar, né? Eu acho que talvez a palavra seja essa, da gente tá aprendendo a escutar mais e poder trocar essas experiências e compartilhar e colocar em prática. Aruan. Maravilha, é isso. Queria só agradecer mesmo nessas considerações finais, agradecer aqui pelo diálogo, pela troca, Juliana, Fernanda, Aline, brilhante na mediação. Muito rico a gente está fazendo essa conversa por aqui. Estarei sempre disponível e aí compreendendo também como é que a gente consegue trazer o conselho, trazer as pautas fundamentais da arquitetura para os territórios populares e como é que a gente traz, portanto, o efeito de transformação mais concreto e objetivo da arquitetura para esses espaços que demandam muito. É isso, gente. Obrigado demais. Fica aqui um convite também. A gente falou bastante sobre o curso de extensão, né, Aline? Na semana que vem vai estar sendo publicado aí o livro de resultado desse curso. Convido a todos para acompanharem as redes do Observatório de Favelas também. A Aline estava participando lá, fez um relato lindo da Estação de Madureira. É isso. Na semana que vem você vai estar na rua já. Convido a todos para acompanharem também o resultado desse processo tão bonito. Gente, eu que agradeço a vocês. Lembrando que
é esse o papel do conselho, né? De estar à frente, de estar dialogando o tempo inteiro as demandas que a sociedade traz. E não adianta a gente estar sempre discutindo entre nós, né, dentro da comissão ou fechado numa bolha, senão a gente não gera transformação. E a gente está vendo, através das falas de vocês, o quanto é urgente, o quanto é necessário e quanto a gente tem instrumento para ser essa mudança. Eu agradeço muito. Obrigada, Patrícia, pelo suporte e tudo mais. E parabéns a todos que passaram também nesse dia de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Aline, pessoal. A mesa foi muito boa. Acho que é um debate que a gente está começando, né, Aline? Tem muito ainda para abrir aqui no Conselho, então acho que é uma coisa que a gente ainda vai discutir e tentar pensar em ações, né, para colocar isso em prática. Queria convidar o presidente Pablo para fazer uma fala de encerramento da nossa maratona Encontro com a Sociedade. Estamos aqui desde as 9h30 da manhã. E agradecemos a presença de todos aí ao longo do dia, né? Tivemos um bom público, vários painéis importantes, e agora os fóruns internos do CAL vão se debruçar também sobre esses temas. Presidente, você está presente? Estou aqui muito assistindo essa mesa, encantado com as falas de todos, né? Acho que o trabalho que o observatório faz, ele tem uma coisa que é uma chave para o nosso desafio, né? O observatório torna visível aquilo que é muitas vezes não tão evidente, né? E eu acho que se a gente conseguir, fazendo uma analogia, tornar visível para a sociedade a nossa atuação, e aí eu acho que muitas vezes nós pensamos muito no individual, mas acho que se a gente pensar isso com as políticas de ataque mais direto às organizações da sociedade civil, que de alguma maneira, e quando digo organização da sociedade civil, me refiro a tudo, né? Desde sindicato, associação de moradores até a igreja, né? Então, acho que a gente tem que começar a transitar também com foco nessas ações coletivas e, de alguma maneira, tornar mais visível a nossa profissão, né? Então, acho que foi uma mesa que fechou com chaves de ouro, né? As falas da Fernanda falando da cultura da arquitetura, acho importantíssimo, né? E da própria Juliana, né? Que corretamente coloca que as pessoas não têm obrigações de saber o que a gente faz. Então, essa realmente é uma falha nossa e nós temos que caminhar para corrigir isso. Mas eu acho que para corrigir, nós temos que sair do individual, da relação cliente-arquiteto individual e passar para uma dimensão mais coletiva. Acho que é por aí o caminho que eu enxergo, né? Quando a Aline disse que na Leroy Merlin tinha uma fila, eu acho que a gente deveria estar nessa fila também, entendeu? Nós, como arquitetos e como conselho, deveríamos estar nessa fila, de alguma maneira. Não sei como, mas eu garanto, nem que seja com uma sombrinha para garantir enfim, uma água fresca, quem sabe para fazer um primeiro diálogo, né? Eu acho que foi muito importante essa mesa final, muito estimulante, eu acho que coloca para a gente vários desafios, assim como todas as mesas que a gente teve, né? A primeira mesa sobre educação, né? Já tem um questionário ali rodando, né? E acho que é importantíssimo a gente responder, porque de uma maneira ou outra todos fomos pegos de surpresa com essa questão do ensino remoto. E olha que coisa interessante, né? Vocês acabam falando de educação, acabam falando de formação, e foi exatamente o da mesa de abertura, né? Então, acho que isso, de alguma maneira, faz a gente refletir, né, sobre a importância de pensar mesmo na nossa formação, né? Pensar mesmo nessa distância que tá colocada e que a gente deve, de alguma maneira, que se acentua com o próprio trabalho remoto, né? Uma das questões que o remoto impôs para a gente foi exatamente esse distanciamento do diálogo com as pessoas, né? Então, nada mais pertinente do que rediscutir essas questões metodológicas, né? O resto das mesas, eu não pretendo fazer uma síntese, mas teve contribuições muito importantes, né? A mesa que tratou
entidades do interior, né, colocou assim claramente que nós temos uma obrigação de fortalecer essas entidades, né? Nós temos uma obrigação de colaborar para que exista campanhas específicas de divulgação da prática profissional criadas pelos profissionais que estão nesses locais e não criadas da cabeça nossa do Rio de Janeiro para sair dizendo para as pessoas o que a gente tem que fazer. Então, acho que isso também é uma contribuição enorme que esses colegas deram, né? E que eu acho que já fica com uma sugestão, né? A mesa do setor público trouxe muito claramente assim, o viés entre o que é o interesse público e o que é o interesse privado, né? Isabel foi brilhante na exposição, mas, além disso, a Rafaela, falando da questão de interdição de corpos pretos e mobilidade, né? Fez uma ponte direta com a mesa seguinte da diversidade, né? Uma mesa que trouxe muito depoimento pessoal, mas me fez refletir sobre a importância que nós temos de reescrever nossa história, né? Não é casual de que duas das colegas que participaram da mesa, uma está falando de senzalas, outra está falando de quilombos. Ou seja, está reescrevendo uma história que nós temos uma dívida com isso, né? Então, está na hora de a gente parar de ser hipócrita em relação a isso, parar de negar coisas que estão aí evidentes que pessoas sofrem muito mais das que eu sofro, que eu sou branco até nos cabelos, entendeu? Então, é diferente. Eu vou sofrer outras interdições, mas não essas, né? Então, acho que é importante essa questão de trazer um pouco esse resgate histórico que foi também uma mesa muito sensível, né? Uma das colegas que está lá de Recife, né, que está estudando caminhabilidade, e a Bárbara, né, se eu não me engano, né, caminhabilidade e corpos pretos, né? Ou seja, quantas horas do dia, quantas horas a menos tem um dia para uma mulher que tem que circular na cidade, e ainda mais se for uma mulher negra. Então, acho que isso é uma questão, são questões fundamentais, né? E na sequência, as duas mesas se encadearam porque, ao falar de patrimônio, leilões de imóveis, falar as falas do Marcelo Edmundo, que traz uma coisa assim muito viva no sentido das lutas por habitação, né? E teve uma relação direta com o histórico que Felipe Nin fez da União de Moradia Popular, né? E com as propostas do nosso subsecretário Alan Borges, que nos enche de esperança, né? De pensar que o Estado pode ter finalmente uma política habitacional. Então, enfim, é muita informação, é muito subsídio, e eu que diria para vocês, é muito desafio, e eu espero que os nossos conselheiros tenham conseguido acompanhar, se não acompanharam, ter a gravação, porque acho que daí sai uma agenda de trabalho claríssima para 2022. Só não vê quem não quer, né? Então, mais uma vez, agradecendo a cada uma das palestrantes, e agradecendo a todos que nos acompanharam até 19h10 da noite. Aqueles que começamos cedo, como eu, 9h30, estamos um pouco cansados, mas é o tipo de cansaço bom, igual que a Patrícia também, imagino, deve estar, né? Então, muito obrigado a todos e vamos tentar fazer desse encontro um subsídio para pensar 2022. E contamos com todos vocês e todas para nos ajudarem nisso. Juliana, Fernanda, vocês estão mais do que convocadas, já vão ser acionadas brevemente, tá bom? Forte abraço a todas e a todos. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Até Boa a próxima. noite. Obrigado pelo convite. Tchau, boa Abraço noite, grande a pessoal. todos. Até Obrigada, mais. Pablo. Até mais. Obrigado, Aline, pela condução.
Não tinha te visto. Você boa de condução, né, Aline? Gostei né? também. Você está correndo risco agora, né, de ser escalada para Mas outra. muito. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Arão. Um abraço. Tchau, Até mais. Tchau.